Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial do canal de hoje para dar essa notícia chata de que faleceu o Pelé, né? O jogador de futebol, foi o maior jogador de todo, considerado, né, o maior jogador de todos os tempos, faleceu agora há pouco, por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein por conta de um câncer no cólon que acabou se generalizando, né, e enfim, e atingiu outros órgãos. E já tinha uns 3, 4 dias aí que havia notícia de que o Pelé estava sob cuidados ali, né, paliativos, e ele faleceu agora no Hospital Albert Einstein, tá? Então a gente está fazendo esse vídeo aqui para poder falar um pouco disso, tá? Então, infelizmente, né, hoje é um dia que é o aniversário da minha avó, inclusive, né, minha avó já faleceu, né, mas seria aniversário dela hoje. É um dia, enfim, que é marcante para mim e acaba sendo um dia importante para a história do Brasil também, com o falecimento do Pelé, né? Minha avó faria 104 anos hoje, se estivesse viva. O Pelé nasceu, então voltando à questão do Pelé, o Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, faleceu com 82 anos hoje, né? E ele estava internado desde o dia 29 de novembro, quer dizer, tinha um mês certinho que ele ficou internado no hospital tentando se recuperar desse câncer, né? E aí ele, enfim, teve, como eu falei aqui, ele teve falência múltipla dos órgãos, né? O câncer acabou tomando conta, né? E acabou se disseminando e gerou a morte do Pelé, né? E o Pelé é considerado o atleta do século, né? Foi considerado o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional no ano de 2000, quer dizer, uma grande perda para a gente, mas ao mesmo tempo fica para a história como um nome, né, dos mais importantes da história do Brasil, tanto no sentido, né, nesse sentido muito conhecido, né, que é esse sentido do esporte, do futebol, que a gente vai falar um pouco disso também, mas também por conta de algumas contradições, que é interessante a gente ponderar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Pelé defendeu o Santos por 18 anos, né? Ele foi para a seleção brasileira, né, com 16, 17 anos ali, disputou a Copa de 58, ele disputou 4 Copas do Mundo, ganhou 3, né? Disputou as Copas de 58 na Suécia, 62 no Chile, 66 na Inglaterra e 70 no México, e a gente venceu 3, né? Venceu as de 58, 62 e de 1970, as 3 com Pelé, tá? Em 58 e 62 a gente tinha o Garrincha também, né? E aí em 1975 o Pelé foi para o Cosmos, foi para Nova York defender o Cosmos, que era um time de futebol que foi inventado ali nos Estados Unidos para poder tentar fazer uma propaganda do futebol nos Estados Unidos, coisa que não vingou muito, mas enfim, o Pelé ficou lá, jogou 106 partidas e fez 64 gols pelo Cosmos de Nova York, tá? E ele é o maior, considerado, né, o maior goleador da história do futebol, tá? Ele tem 1.283 gols em 1.363 jogos, é um número impressionante, quase um gol por jogo, tendo jogado mais de 1.300 partidas, né? E ele está inclusive no Guinness por conta disso, o livro dos recordes, né? Então, enfim, o Pelé deixa aí a gente, né, deixa, enfim, esse legado e esse nome importante na história do futebol brasileiro e mundial, né? E a gente fala aqui um pouquinho sobre alguns livros que podem, enfim, contribuir um pouco aqui para pensar essa questão do Pelé, né? Deixo de novo aqui essa dica desse grande livro do Wisnik, o Veneno Remédio, tá? Tem um capítulo aqui inteiro no qual o Wisnik faz uma reflexão sobre as relações entre o Pelé e o Garrincha, como duas figuras importantíssimas aí do futebol brasileiro e da história do Brasil mesmo, né? O Wisnik tem uma ideia que é muito interessante, que ele chama o ciclo, né, do que vai da Copa de 50, que a gente perde aqui no Brasil, para o Uruguai até a Copa de 70 no México, de ciclo macunaímico do futebol brasileiro, né? Ele está puxando ali a metáfora do Macunaíma, do Mário de Andrade, para poder pensar essa questão. Por quê? Porque o Macunaíma perde a sua pedra preciosa no início do livro, né, que é a Muiraquitã, para o Venceslau Pietro Pietra, né, que é o vilão da história. E ao mesmo tempo o Brasil perdeu também a sua pedra preciosa, que era a Copa do Brasil, né, que foi a Copa que foi jogada, a primeira Copa que foi jogada aqui no Brasil, que foi em 1950. A final que todo mundo, né, que
enfim, conhece futebol sabe dessa história, foi o chamado Maracanazo, né, que foi a derrota para o Uruguai por 2-1 aqui, né, o gol do Gigia, né, e o goleiro era o Barbosa. Enfim, e aí o Brasil perde a Pedra Preciosa e depois vai recuperando a Pedra Preciosa aos pouquinhos, que é a Muiraquitã, sua Muiraquitã, que é o futebol, porque o Brasil é o responsável por reinventar o futebol, né? Ele pegou essa invenção também de uma forma antropofágica, né? Como diria hoje o de Andrade. Ele pega o futebol, que era uma invenção dos ingleses, e redefine o futebol a partir de outros parâmetros aqui no Brasil, né? E o Wisnik trabalha isso aqui nesse grande livro, tá certo? E rapidamente ele fala, né, aqui na página 274, né, ele fala que consumando-se, ele chama de Era Pelé, né, essa era que começa em 58 e termina em 70. Consumando-se, na página 274, consumando-se na Copa de 70, a Era Pelé acompanhou os anos da bossa nova, da jovem guarda, da eclosão da canção popular e do movimento tropicalista, do cinema novo, do concretismo e do neoconcretismo na literatura e nas artes plásticas, da tensão entre uma cultura efervescente e o regime militar, até o recrudescimento deste no AI-5 em 1968, né? Então o Wisnik lembra aqui que o Pelé e a seleção brasileira de maneira mais ampla, mas a era Pelé, né, conviveu com todas essas manifestações culturais importantes da história do Brasil, né, desde o concretismo, né, que é a poesia concreta que ele está se referindo, Haroldo de Campos, enfim, o tropicalismo do Caetano Veloso, Gilberto Gil, a bossa nova e tal, e a gente também completa aqui com o governo do João Goulart, que infelizmente foi vítima de um golpe militar que acabou gerando a ditadura que a gente viveu aí por 21 anos. E o Pelé participou de todos esses movimentos aí como uma figura muito importante da história do Brasil, tá? E aí tem mais uma questão aqui colocada pelo Wisnik, tá? Que eu separei aqui para vocês, que é justamente falando sobre a seleção de 70, né? Que foi aquela seleção fantástica que ganhou o tricampeonato para o Brasil e fechou esse ciclo macunaímico aí que o Wisnik lembra muito bem. O Wisnik coloca aqui que a questão do drible e das firulas, né, foram transformadas por aquela seleção fantástica, né, que tinha Tostão, Jairzinho, Pelé, Gerson, né, enfim, Clodoaldo, Rivelino, né, uma seleção de craques fantástica. E ele lembra que as firulas mais engenhosas e desconcertantes foram transformadas em algo funcional, porque faziam o Brasil ganhar tempo ali, ao mesmo tempo geravam, né, uma coisa mais incisiva em direção ao gol. E a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco também, quando a gente citar um trecho aqui do Luiz Fernando Veríssimo, tá? E aí ele completa: as jogadas, embora úteis, ganhavam aquela dimensão de inutensílio com a qual Paulo Leminski sintetizou a natureza ao mesmo tempo funcional e gratuita do objeto poético, né? Quer dizer, então, o Wisnik está chamando a atenção para o fato de que o drible e as firulas, né, daquela seleção de 70, da qual o Pelé era esse grande ícone, né, funcionavam também como uma espécie de objeto poético, de inutensílio, como chamava o Paulo Leminski, né? Tá aqui, mais uma vez, aqui o livro do Leminski para vocês, que eu mostrei no vídeo de ontem, tá? Que eu terminei de ler agora, né? E que foi também popularizada, essa figura do inutensílio, pelo Manuel de Barros. Tá aqui também, ó, certo? Com um livro aqui, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que é uma frase que caberia muito bem na boca do Pelé, né, em relação ao futebol brasileiro. Então aí o Wisnik chama atenção para isso, de que o inutensílio, os dribles são uma espécie de inutensílio, quer dizer, eles não geram necessariamente o gol, mas eles abrem espaços, eles deslocam posições e ao mesmo tempo fazem ganhar tempo ali, né, especialmente quando o time está ganhando. Então, enfim, essa questão é muito importante levantada pelo Wisnik. E aí lembro aqui um trecho de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que eu lembrei, né, quando eu li aqui a notícia triste do falecimento do Pelé, lembrei dessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que está nesse livro aqui, Banquete com os Deuses, tá? Que é um livro do Luiz Fernando Veríssimo, com várias crônicas dele sobre arte, sobre cultura, né, cinema, literatura, música e outras artes. E aí tem uma crônica aqui nesse livro,
do Veríssimo que fala sobre o Pelé, né? Que é justamente Professor Pelé, está na 141, tá? Professor Pelé. Interessante, olha só, especialmente para quem gosta de livros, como a gente aqui. Então ele diz, o Veríssimo, né, na página 142, sempre achei que o melhor professor de português do Brasil foi o Pelé. Quem o viu jogar ou hoje vê os seus tapes, sabe que o Pelé jamais fez uma jogada que não fosse parte de uma progressão para o gol. O sentido de tudo que o Pelé escrevia com a bola no campo era o gol. O drible espetacular era apenas circunstancialmente, com perdão do longo advérbio, espetacular, porque ele existia em função do objetivo final. Aí o Veríssimo continua, para finalizar. A lição para escritores é: defina o seu gol e tente chegar lá como o Pelé chegaria, com poucos, mas definitivos toques, sem nunca deixar que os meios o desviem do fim. E se no caminho para o gol você fizer alguma coisa espetacular, esforce-se para dar a impressão de que foi apenas por obrigação. De certa forma, é um pouco isso que o Wisnik pondera em relação ao inutensílio, né, do drible brasileiro. Então, a gente deixa aqui essa crônica do Veríssimo Professor Pelé, né, como homenagem aqui ao Pelé, tá aqui, ó, né, banquete com os deuses, e é isso. Né? O Pelé era o rei do futebol, considerado o rei do futebol, um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? E a gente deixa aqui essa homenagem. E vale finalizar ainda falando duas coisas, né? Primeiro, dando uma dica aqui para vocês também, para quem gosta de ler trabalhos acadêmicos, de filosofia também, tem um texto muito interessante da Ana Paula da Silva, um trabalho feito em 2008 pela UFRJ, está na internet esse trabalho, no Google, chama-se Pelé e o Complexo de Vira-Lata, discursos sobre raça e modernidade no Brasil. Porque é isso, né? Muita gente pondera aí a importância do Pelé, inclusive o Nelson Rodrigues, que está aqui também, ó, no livro que a gente sempre deixa aqui atrás para, né, dar dica para vocês. O Pelé foi o responsável, um dos grandes responsáveis aí por ajudar a gente, ao brasileiro, né, a superar um pouco o seu complexo de vira-lata, né, chamado complexo de vira-lata pelo Nelson Rodrigues. Eu gosto mais da expressão complexo de poodle, já falei isso aqui em outras vezes, porque o poodle é um bicho um pouco mais, né, submisso do que o vira-lata, que é um bicho mais, enfim, safo, vamos dizer assim, né, ele se vira melhor ali nas situações problemáticas que a vida impõe para ele. E aí, enfim, o Pelé é um dos responsáveis por isso, né, por contribuir para o Brasil superar esse complexo de poodle que a gente tem aqui. E, enfim, ao mesmo tempo, existe uma questão complexa aí ligada ao Pelé. Isso vai ser discutido muito ainda, né, porque o Pelé, infelizmente, acabou de falecer, mas essa questão já é debatida há muito tempo e vai continuar sendo debatida, que é a relação do Pelé com o racismo, né? A gente sabe que no Brasil o racismo é estrutural, né? E a gente deixa aqui, inclusive, mais uma vez a dica aqui do livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tá? Que eu li esse ano, que fala também, é um romance, né, que tem uma temática muito conectada com o racismo, tá? Um dos livros importantes que a gente teve esse ano no Brasil. E o Pelé é essa figura controversa, porque muita gente diz, né, que o Pelé ficou devendo, né, ficava devendo sempre um posicionamento mais efetivo, mais incisivo contra o racismo, porque ele dizia que não, né, em muitas ocasiões ele disse isso, que não, eu nunca senti o racismo, eu sempre consegui as coisas e tudo mais, e de certa forma existe essa coisa ambivalente na figura do Pelé. Por um lado, de fato, ele é um grande exemplo de alguém que conseguiu alguma coisa apesar de toda essa estrutura racista que a gente tem no Brasil. Por outro, infelizmente, a gente tem que ponderar que, na verdade, isso não elimina o racismo que existe no Brasil de maneira efetiva, né? Então esse neoliberalismo, que no fundo é isso, né? Essa conquista de grana, né? Uma pessoa negra que conquista muito dinheiro e tal, ela dá essa impressão de que não é possível chegar lá, dá para chegar lá, é só ter algum tipo de, né? É só querer que você consegue chegar lá. O grande problema é que isso cria uma certa nuvem, né, que esconde as mazelas do sistema neoliberal que a gente vive no mundo de hoje, né? Um sistema que acaba impedindo a maioria dos pobres e negros de chegar lá porque não há um investimento em escola pública, não há um investimento, enfim, em nada que contribua de fato para poder
minimizar as desigualdades econômicas que a gente tem na sociedade. Então o Pelé é essa figura ambivalente, né, ambígua aí, que tem, enfim, esse papel, né, de, por um lado, estimular as pessoas que estão lá embaixo, os negros e pobres, a conseguir alguma coisa, só que, por outro, ele acaba contribuindo para esconder essa lógica de desigualdade econômica que a gente tem, né? É um pouco a questão da meritocracia, né? O Pelé serve, de certa forma, ali como uma arma na mão dos meritocratas que ficam defendendo isso. Não, porque olha só, tá vendo? Se quiser, chega lá e tal, entendeu? E isso esconde todo um racismo estrutural e uma lógica sistemática ali para poder impedir que as pessoas de cor negra, as pessoas pobres, cheguem lá. Vide a crise, né, enfim, histórica que a gente tem no ensino público e, de maneira mais ampla, na própria economia do país, com as atuações da direita que a gente sempre tem. Beleza, pessoal? Então é isso, essa nota aqui triste de hoje, né? O falecimento do Pelé, do jogador Pelé, Edson Arantes do Nascimento, e a gente deixa esse vídeo aqui, esse vídeo especial em homenagem ao Pelé, tá? Mais uma vez aqui, mostrando para vocês o livro do Luiz Fernando Veríssimo, tá? E a gente finaliza aqui com os pêsames à família do Pelé, e torcendo aí que, enfim, que a gente possa ainda debater esses assuntos, né, da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo amanhã para finalizar aqui o ano no canal, tá bom? Abraços e até mais.